Olá, tudo bem? Para essa questão, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a força de tração. A gente geralmente pensa na força de tração como sendo a força que tem na corda, né? A gente sempre fala assim, a força de tração, a força que está lá na corda, mas a gente nunca para pensar o que é, né? Essa força que está na corda. Então, a gente vai poder pegar aqui uma corda e vamos tentar desmiuçar o que é essa força de tração. Uma corda, não sei se você já viu, vou tentar desenhar aqui para você, mas ela é formada de diversos fios assim emaranhados, né? Isso que é uma corda. Um fio, seja lá o que for, são pequenos fiozinhos emaranhados para formar o fio grande. Então, o que acontece? Quando a gente aplica uma determinada força, por exemplo, uma força F, esses fiozinhos aqui, eles vão se esticando, o material da corda, ele vai se esticando. Isso aí a gente chama força de tensão, força de tração, é o quanto essa corda em si, a corda, tá? Só a corda está tensionada, tá? Tensionada é o que? É o quanto ela está esticada. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa puxando para cá com uma força F e uma pessoa puxando para cá com uma força F', a tensão ela vai ser para cá e para cá. Eu vou ter uma pessoa esticando a linha para cá e vou ter outra pessoa esticando a linha para cá. Ou seja, ela vai ser esticada dos dois lados. O intuito que você teria de fazer é somar vetorialmente essas duas forças e dizer que a força resultante na corda é a subtração delas duas. Mas na verdade não, né? Como isso não é um para-ação-reação, não é aquela questão de tipo, um peso puxa a corda e daí a corda puxa a parede. Não, é duas forças aplicadas mesmo, né? Para lados opostos. Como essa corda está sendo puxada para dois lados, então a tensão é a soma dessas duas forças. Por quê? Se eu pego a corda, né, e puxo para os dois lados, assim, então o que vai acontecer? O meu fio ali, ele vai ficar super esticado, né? Porque se nós temos aqui um fio, eu puxo para cá e eu puxo para cá, o que vai acontecer? Vai ficar quase arrebentando. Se você pegar, por exemplo, o fio do seu fone de ouvido, tá? E tentar puxar ele só de um lado, né? Deixa o outro em repouso ali, pode segurar com um dedo, mas puxa ele para um lado e depois puxa para os dois lados. Veja como a força de tração, né, quando você puxa para os dois lados é maior, porque você está tentando esticar mais esses fios. Quanto mais esticado, maior a força de tensão. Por isso que a força de tensão nas cordas é a mesma dos dois lados. Essa força F, como o próprio enunciado diz, é a força de tensão nas cordas. Então, o tanto que a corda está sendo esticada aqui é o mesmo tanto que a corda está sendo esticada aqui, porque a gente considera cordas homogêneas e tudo mais, né? As cordas ideais. Então, tudo que é esticada de um lado é esticada do outro. Como a força de tração depende do quanto essa corda está sendo esticada, então a força de tração vai ser a soma das duas forças aplicadas. E por isso que ela vai ser, né, igual dos dois lados. Perceba que são duas coisas diferentes, né? A força de tração e a força que vai ser aplicada para puxar ali a pessoa. Por que o P2 vence? Porque ele vai estar exercendo uma força para cá, né? E daí também vai ter o atrito dele e puxando para cá. Tá? E é como essas forças de tração vão ser as mesmas, né, puxando os dois para dentro, então no total é como se elas não exercessem tanta influência, como se o que fosse exercer mais influência fosse a força que essa pessoa aplicasse, de forma a promover uma aceleração, né, de forma a promover uma força resultante, tá bom? Então o que acontece? Essas forças F, conforme o enunciado fala, as forças de tração nas extremidades da corda, F1 e F2. A tração, primeiro de tudo, guarda essa frase, se é uma mesma corda, é uma mesma tração. Mesmo que te dê um branco lá na hora da prova, se tu lembrar dessa frase, tu consegue acertar. Se é uma mesma corda, é uma mesma tração. Como é uma mesma corda, as trações vão ser as mesmas.
Por que que a tração vai ser a mesma? Porque a tração é o quanto a corda estica. Se eu tenho puxando para um lado e puxando para o outro, meu fio vai ficar esticado para os dois lados. Se o meu fio fica esticado para os dois lados, significa que a tração aumenta bastante, né? Aqui, e a tração é a soma das duas forças aplicadas, tá bom? Se a tração é a força das duas, a soma, né, das duas forças aplicadas, olha só que legal. Eu vou ter uma tração para cá, e essa tração vai ser a soma dessas duas, tá? Então, vamos dizer que F' é a força que ele está puxando e F é a força que ele está puxando. Então, eu vou ter uma tração para cá que seja F mais F'. E para cá ele vai estar exercendo uma força que seja F. Por isso que vai ficar para lá uma força F', que é a força que ele puxa. Olha só que interessante. Para você entender como é diferente a força que eles exercem na corda e, consequentemente, exercem lá na outra pessoa, do que a força que a corda exerce neles. A tração, né, é a força que está lá na corda. Então, olha só como é diferente e como se encaixa perfeitamente, né? A resultante continua sendo a força com que ele puxa. Porque aqui, ó, eu vou ter um F1, né? A força é F mais a força é F'. Daí ele vai estar puxando para cá com F'. Então, vai ter o quê? Vai ter a resultante F para lá. Se a força com que ele puxa é maior do que a força com que ele puxa, então ele acaba se movendo. Tá? Mas aqui, a força de tração, a força que identifica o quanto essa corda está esticada, é a mesma, porque vai ser a soma dessas duas, né? Vai ser o tanto que um puxa para cada lado, tá bom? Por isso que a força de tração é a mesma.